Sejam bem-vindas a esse evento que está ocorrendo dentro da International Coaching Week, a Semana Internacional de Coaching. Estão acontecendo diversos eventos no mundo todo e em São Paulo, no Núcleo São Paulo, e esse é um dos eventos dentro da Global, da ICF Global. Quero dar boas-vindas. Então, eu sou Patrícia Buzolin, sócia do IPE Desenvolvimento de Líderes e Equipes, estou anfitriando esse evento e quero dar as boas-vindas à minha convidada especial, Priscila Filetti, que atua como coach para o desenvolvimento de mulheres líderes desde 2010. Possui credencial PCC pela ICF e Senior Practitioner pelo MMCC. É mestre em mudança de comportamento e coaching pela Heinlein Business School e pesquisadora de doutorado, PhD pela Universidade de Reading, com foco na compreensão dos mecanismos do coaching em grupo para mulheres e dos seus benefícios para o desenvolvimento profissional. Em 2025, publicou o artigo acadêmico Can Group Coaching Support the Career Advancement of Women? No periódico internacional Journal of Evidence-Based Coaching and Mentoring, ICF Credential PCC. Então, seja bem-vinda, Priscila. Vou passar a bola para você e que todos tenham um lindo evento, tá aberto para perguntas. Fiquem à vontade para abrir o microfone e fazer perguntas quando a gente iniciar o painel, mas a Priscila vai contar um pouquinho desse processo da pesquisa dela e dessa intervenção de coaching em grupo que fizemos conjuntamente. Obrigada, Pati. Primeiro eu vou compartilhar, eu acho que a estrutura, eu vou falar um pouco qual é a definição de coaching em grupo para a pesquisa, como, como todas as definições de coaching grupo, coaching de equipes, coaching de peers, e coaching individual, tem uma multiplicidade de definições. Mas eu vou focar na que existe para essa intervenção da pesquisa. Sigo depois, falo um pouco do histórico e falo também o que faz coaching em grupo de mulheres ser único, tá? Vou compartilhar aqui com vocês, se a tela me permitir, e está permitindo. E aqui, vamos lá. Está todo mundo vendo? Sim, Então, sim. tá bom. Acho que uma coisa para falar de coaching em grupo, especificamente para liderança feminina ou para mulheres, é que a primeira menção aconteceu em 2007. E quando eu falo a primeira menção, pode ser que tenha acontecido antes, no âmbito de coaches, mas a primeira menção acadêmica aconteceu em 2007. E para toda pesquisa acadêmica e científica, o que vale é o que é publicado academicamente e que reconhece. Às vezes, o que a gente chama de literatura cinza, que são os livros e artigos publicados pelos próprios practitioners, que quer dizer pelos próprios coaches, ou a publicação feita aí já com vigor científico pela área de pesquisa. Então, de 2007 a 2013, tiveram alguns estudos falando especificamente sobre a maternidade, porque a indústria, e quando eu falo indústria, são as companhias, elas estavam focadas em como é que eu não perco as mulheres depois que elas têm bebê e que elas têm que voltar para o ambiente de trabalho, e muitas desistem no meio do caminho. Então, teve um trabalho específico, essas foram, inclusive a Ernst Young investiu muito sobre isso, porque qualificar advogados, economistas, essa mão de obra e perder elas depois para a maternidade estava custando muito caro e eles resolveram investir nisso.
até 2022, as pesquisas eram muito estudos qualitativos e estudos de caso. Bonniwell é uma que publicou muito nessa área. Ela começou com um doutorado aqui em Oxford, Brookes, e ela estudou muito as mulheres, mas todas que estudaram, estudaram sempre coaching grupo com coaching individual, coaching grupo depois de um treinamento, coaching grupo depois de um workshop. E aí o meu interesse vem muito, que eu tenho a pesquisa que eu publiquei, essa aqui, em 2025, vem muito dessa lacuna, desse buraco, em que a pergunta era: o que exatamente faz coaching em grupo quando é exclusivo para as mulheres? E em 2024, quando eu começo a fazer as pesquisas, já mais profundas, você vê o ambiente médico. Isso quer dizer, muito preocupado com a evasão de médicas e enfermeiras. E ele começa a falar: nós precisamos fazer alguma intervenção para manter as mulheres médicas de uma forma saudável, porque muitas estão saindo por burnout, por estresse e por até crise de identidade profissional. E quem sabe, a profissão de médica, ela é muito vocacional. E quando você vê esse êxodo, você vê que realmente a mulher chegou no fundo do poço. E aí Smith faz um estudo, e tem muitos estudos no mundo da medicina ou no ambiente hospitalar médico, e todos são muito quantitativos. E como é médico, e médico está acostumado se a droga funcionou, se a droga não funcionou, quantos pacientes, para quantas, qual é a porcentagem, etc., os estudos começam a ficar muito quantitativos. Então, tem controle, o estudo tem longitudinal, quer dizer, o que, que aconteceu, como estava a pessoa antes da intervenção e como estava a pessoa pós a intervenção. E em 2025 é esse estudo que eu faço durante o meu mestrado, em que eu falo, ok, transversal é um corte. Como é que mulheres que não tiveram coaching grupo versus mulheres que tiveram coaching grupo? Eu vou falar um pouco disso no próximo slide. Mas antes eu queria falar, e acho que as meninas nunca ouviram essas definições, mas que coaching em grupo é um processo colaborativo. Isso quer dizer, todas participam. A coach existe uma coach, uma pessoa qualificada que utiliza princípios e abordagens de coaching individual, mas muito atenta à dinâmica dos grupos. E o objetivo é que os indivíduos tenham próprios, suas próprias metas. Tem uma curta duração, então, tem uns da minha intervenção da pesquisa de 2025, ela tem 8 encontros de 1 hora, mas tem gente que faz 4 encontros, 6 encontros. Nassif, que é Ana Paula Nassif, uma pesquisadora de Oxford Brookes, ela fala muito que coaching de grupo, como uma só intervenção, não permite o desenvolvimento da dinâmica e da intimidade que o tempo de semanas e meses podem construir. Então, é importante que tenha uma certa frequência ao longo do tempo. Mas as pesquisas variam, inclusive os formatos de como isso é aplicado, que é diferente de coaching de equipe, que coaching de equipe pode ter objetivos pessoais, mas o bem maior, o objetivo maior é a equipe, o time, a empresa, é uma coisa que todos têm em comum. Coaching grupo, como foi essa a parte da pesquisa que as meninas participaram, elas nem são da mesma empresa. Elas não têm,
elas não tinham nenhum. Todas vão ter objetivos muito comuns, mas porque são delas, mas não que elas, todo mundo quer alcançar aquele específico objetivo. E tem o que a gente chama, e a literatura bagunça muito, a hora que fala coaching duplas. Tem duplas, não necessariamente significa que tem um coach envolvido. Pode ser duplas. A Fernanda e a Adriana, que são as duas participantes, elas começam a conversar, mas não tem nenhuma dinâmica facilitada por um coach, né? Então, em geral, coaching em pares quer dizer isso. Então, o que o coaching grupo veio responder? O coaching grupo veio responder essa as barreiras que a gente vai falar de gênero. E as barreiras, eu não vou me estender, porque eu posso ficar falando 1 hora e meia sobre como é o mercado de trabalho e quais as barreiras as mulheres enfrentam. Mas elas têm 3 níveis, né? Ela tem as socioculturais, que é vivemos dentro de um sistema patriarcal, algumas alguns lugares no mundo mais conscientes e contra-atacando e resistindo a essas barreiras, e outros mesmos. Né? E dentro desse sistema existem as organizações e as empresas que carregam. É claro que isso impacta, e isso, consequentemente, impacta como as mulheres se percebem. Então, as barreiras individuais é como essas mulheres navegam dentro do sistema. Ah, e é neste ponto de barreiras individuais que coaching grupo tem a missão de ajudar essas mulheres a navegarem nessas águas ou em todos os empecilhos que elas têm do seu sucesso de carreira, né? E como, e como é, e como funciona? Então, quando a gente faz um estudo de toda a literatura específica para coaching grupo para mulheres, a gente destaca alguns pontos. A importância da composição do grupo e, e tem essa discussão se é bom, o que aconteceria se tivesse um homem, ou se o coach fosse homem, e como isso impacta na própria forma como as mulheres se comportam dentro do grupo, e o nível de afinidade que essas mulheres têm. Elas estão dentro, elas estão no mesmo cargo, elas estão em cargos diferentes, em indústrias similares, os temas que elas estão enfrentando naquele momento são similares? Estão todas no momento, e a gente lembra daquele coaching em grupo, aquele estudo da Ernst Young, estão todas naquele momento vivenciando os dilemas da maternidade. Então, tudo isso é observado para a criação do grupo. Então, a curadoria de como é formado o grupo é muito importante e é a responsabilidade do coach. Passado isso, o coach é responsável pela estrutura. A dinâmica do que vai acontecer, ela para existir um conforto, e a gente vai estar um pouco depois conversar com as participantes, um conforto de como funcionam as coisas, né? Então, tem começo, toda aquela 1 hora e meia que está lá, ela tem uma forma de acontecer, uma estrutura do que acontece do começo ao final, que é gerenciada ou facilitada pelo coach, deixando muito livre as participantes a trazerem os temas, mas temas que muitas vezes foram já pré-acordados, porque tem uma otimização muito específica do tema. E tudo isso, esse conforto de saber como funciona, como é que vai ser aquele encontro, pelo menos de processo,
deixa as pessoas confortáveis para trazerem seus próprios dilemas. E aí que passa que essa estrutura, esse tema, ele impacta em duas coisas: na segurança psicológica, daquelas pessoas se sentirem à vontade, naquele grupo de pessoas, dentro de uma estrutura que elas sabem como funciona, para começarem a compartilhar. Porque a riqueza do coaching em grupo, do mesmo jeito do que a terapia em grupo, ela parte do princípio que é necessário que o indivíduo compartilhe os, as suas expectativas, frustrações, alegrias, sucessos e vulnerabilidades, porque é isso que faz a riqueza do grupo. Não só para as pessoas estarem lá e ouvir, mas também para a pessoa se sentir pertencente. Então, isso acontece comigo também. E tudo isso, principalmente em torno de um tema, traz o que a gente chama de consciência coletiva. E você tem consciência que aquelas barreiras que você tem aqui, ups, vou voltar, aquelas barreiras que você tem aqui, elas não são barreiras só suas, elas são barreiras porque existe um sistema. E toda essa consciência ajuda as mulheres a conseguirem. Eu tenho que tirar aqui um minuto, um segundo. Elas ajudam as mulheres a navegarem nessas barreiras, porque a ambição do coaching do grupo não é, seria inclusive maravilhoso, mas eu ainda não tenho essa varinha de condão para conseguir destruir essas barreiras. Mas como é que se navega até que gente como sociedade, homens e mulheres, consigam endereçar essas barreiras de forma mais proativa, reativa, mas de forma mais eficiente, né? E tudo isso traz resultados emocionais, cognitivos e comportamentais. Então, o que a gente vai falar, eu acho que eu tenho para falar, que aqui estão todas as referências e está aberto o painel. Deixa eu só tirar da tela. E eu queria apresentar agora quem está no painel, as perguntas. Inclusive, vocês, a audiência, estão abertos para fazer as perguntas. Escrevam no chat e eu coloco no meio, vou agrupando e vou colocando no meio do que está sendo perguntado, tá? A gente tem a Adriana Rolo. A Adriana é uma advogada, ela é sócia da Verano, Verano, Verano. Verano. Ah, e hoje a Adriana tem a experiência já de coaching individual e, e ela participou de um dos grupos da pesquisa, tá? A Fernanda Moraes, ela trabalha, ia falar somos, ela trabalha na Thrive, que é uma startup, que ela pode falar um pouco mais depois. Ela é head de muitas coisas, então vai ser difícil, porque o dia que ela me resumiu o título dela na entrevista, porque as duas já fizeram já a entrevista pós-pesquisa, eu olhei e falei assim, nossa, isso aqui vai ser difícil de colocar num título só, mas ela também pode falar um pouco disso. E a gente tem a Patrícia, que é PCC da ICF, e que tem muita experiência com coach de mulheres, e que trabalhou como a coach na minha pesquisa. Então, para eu não enviesar mais do que eu posso já enviesar os resultados da pesquisa, eu pego uma coach externa, que é a Patrícia, que maravilhosamente, e as meninas estão aí, conduziram esses grupos. Fernanda e Adriana são de grupos diferentes, tá? Então, eu abro a sessão de perguntas, mas eu acho que eu começo com a primeira pergunta, que, bem resumidamente, e o bom de coaching grupo é que elas treinaram já a falar de forma assertiva. É uma parte do treinamento. É como ser mais assertiva.
Mas qual o momento de vida que você está na carreira e qual era a expectativa quando você se inscreveu para participar do coaching group? Gri, quer começar? Claro, eu senti que a Fê ia começar a falar, mas vamos lá. É, bom, quando eu busquei o coaching, eu estava realmente num momento difícil de carreira, né? Porque eu sempre fiquei muitos anos em todos os lugares por onde eu passei. É, eu sou advogada de formação, eu trabalhei sempre em escritórios de advocacia. E aí eu estava trabalhando já há mais de 20 anos no escritório, já numa posição de sócia, quando eu engravidei e tive a minha filha. E no escritório que eu estava à época, né, é um escritório que eu fundei junto com outros 12 sócios, e que o grande objetivo desse escritório era crescer muito rápido. Ele foi fundado por pessoas muito ambiciosas. A gente tinha 4 founders que eram homens, e um outro grupo de 8 sócios, do qual eu participava, e que tinham sido convidados para ser head das respectivas áreas, né? Então eu não era founder, mas eu comecei no D0 como sócia, com uma participação minoritária do capital. Mas o que de fato fazia com que esse grupo, né, de sócios estivessem uníssono era uma grande ambição e uma vontade de crescer rápido e uma disponibilidade para o trabalho muito grande. Quando eu me tornei sócia desse escritório, eu era solteira, morava sozinha com meu cachorro e era pandemia, então eu só trabalhava. Basicamente, a minha vida era acordar, trabalhar e dormir. E ao longo desse tempo eu tive minha filha e as coisas mudaram. Eu casei também e as coisas mudaram. E eu comecei a sentir realmente um descolamento da cultura do lugar onde eu estava, com a possibilidade de exercer esse meu novo papel, e continuar lá. Então, isso me afetou em várias camadas, né? Foi uma grande frustração. Era um escritório que eu fundei, era um escritório que eu queria que tivesse inclusão, que eu queria que tivesse diversidade, que eu queria que tivesse mulheres na liderança, né? E que eu achava que a minha passagem por esse rito seria diferente do que foi. E eu acabei sendo desligada, ainda que sócia. Então, assim, quando eu busquei o grupo, eu estava realmente num momento de desilusão de carreira, sabendo que o trabalho é um pilar importantíssimo da minha vida, mas ainda não sabendo se eu teria um lugar ao sol nesse mercado, né? Então, eu acho que foi bom passar por isso para me conhecer, entender um pouco do que eu esperava, sair um pouco daquela Adriana que era workaholic, que foi atropelada pela maternidade, para ressignificar um pouco a profissão, né, e a minha dedicação. Em linhas gerais, eu acho que era isso. É, Bom, prazer estar aqui, viu, Pri? Estou muito feliz de poder participar aqui com você. Sou muito fã do trabalho que você vem fazendo, então gosto muito de falar sobre isso. Eu tô na Tribe, tem vários pontos em comum com a trajetória da Adriana. É a primeira vez que eu tô conhecendo a Adriana, mas a gente já vê vários pontos em comum. Eu comecei a trabalhar na Tribe em 2020, no começo de 2020. Eu já era casada, mas eu não tinha filhos ainda. Então, vivi a mesma trajetória ali de uma empresa que estava no começo, eu já conhecia todo mundo que trabalhava lá praticamente, eu já tinha trabalhado com as pessoas antes. É, uma empresa de muita ambição, muito crescimento, e cresceu muito ao longo dos anos. Em 2021, eu tive minha primeira filha, então já tive ali 6 meses de licença, né, me entendendo como é que ia ser essa volta. Voltei, continuei na empresa. Em 2023, engravidei de novo, e tive a Mariana, minha segunda filha, então tenho 2 meninas. Inclusive, já peço desculpa se eu tossi, porque eu tô com as duas aqui em casa tossindo também. Criança é isso, né? E ao longo desses anos, eu tive esses dois momentos, né, de me tornar mãe 2 vezes ali, e a empresa foi tendo vários momentos também. Então, um momento de crescimento absurdo, assim, da gente sair de 20, 30 pessoas quando eu entrei, para chegar em 500 pessoas em pouquíssimo tempo, que não é incomum para startup.
né, um negócio muito grande, mais de 5 mil estudantes, e aí a gente, enfim, estava vivendo esse momento mais intenso, e ao longo dos anos o negócio foi mudando, o mercado foi mudando, e a empresa precisou se adaptar, e ela precisou se adaptar com movimentos difíceis que várias outras empresas viveram também, que foram momentos ali de layoff, de ajuste, de recolocação das pessoas, reconstrução dos times. Então, a Pri citou aí que eu sou head de muita coisa, porque ao longo do tempo eu fui sendo coringa dentro da empresa, assumindo coisas diferentes, para apoiar a empresa das formas que eram necessárias. E nesse meio tempo eu fui tentando entender, tá, mas o que que eu gosto de fazer? O que que eu quero fazer? Como é que eu contribuo melhor para a empresa aqui? E aí, assim, virando para hoje, uma empresa que já teve 500 pessoas, hoje a gente tem um time de 30 pessoas no máximo, e o time que trabalha na operação comigo ali com 12, 13 pessoas. Então, um time bastante enxuto. E eu estava, quando a gente começou esse coaching, nesse meio tempo todo eu vivi coaching individual também, e nesse meio tempo, agora com o coaching grupo, meu grande objetivo era entender assim, que eu estou fazendo aqui, qual que é como é que eu me encontro nesse lugar de uma empresa que viveu vários cenários, e agora está recomeçando, né? Redescobrindo o produto, redescobrindo o mercado. Agora, né, a empresa começou com formação de desenvolvedores de software, agora a gente está fazendo formação de inteligência artificial para advogados, então as coisas foram mudando ao longo do caminho. E eu estava tentando me entender, assim, o que está fazendo sentido aqui para mim, né? Porque ao mesmo tempo que a minha especialidade sempre foi educação, eu estava ali meio coringa, eu estava fazendo live, eu estava fazendo ligação de vendas, eu estava fazendo discovery de produto, eu estava fazendo muita coisa. E aí aquilo começou a me deixar meio assim, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui e se está fazendo sentido mesmo, sabe? Então o coaching caiu num momento muito bom para me ajudar a colocar a cabeça no lugar. Muito bem, obrigada. Acho que agora eu tenho uma pergunta geral, mas eu começo com a Patri, porque assim a Patri fala também. Descreve para mim como foi o processo de coaching, e acho que depois as outras complementam. As diversas visões, né? Então, o processo foram 6 encontros semanais de 1 hora e meia, com 2 grupos, um grupo no horário mais próximo ao almoço, outro grupo à noite. E a gente tinha uma estrutura, como a Priscila falou, a gente tinha uma estrutura de check-in, uma estrutura de reflexiva no primeiro encontro, claro, de conexão, de construção de acordo. Nos próximos encontros, um check-in, uma estrutura de validação de acordo, de reflexão sobre as pré-tarefas, que eram conteúdos que eram enviados para as participantes de acordo com o que emergia a cada sessão do grupo. E após a reflexão desses conteúdos, algumas intervenções ao longo do encontro para fazer sentido desse conteúdo no momento de cada uma das participantes. Então, a gente tinha algumas atividades de dupla em alguns momentos, mas em que elas refletiam o que que aquilo que elas tinham lido, estudado ou refletido, como aquilo se conectava com o dilema, com a questão de cada uma delas. Tinha sempre o compartilhamento, então cada uma das participantes tinha espaço para falar em cada um desses blocos, e depois tinha um momento de tá bom, então a partir dessas reflexões, o que muda, o que se transforma, tanto na forma, né, e quando a gente está falando de mudança, não necessariamente está vinculada a comportamento, mas o que que muda no aspecto do meu pensar, do que eu penso sobre mim mesma, ou sobre os meus dilemas, ou sobre as minhas questões, o que eu sinto diferente, ou o que eu quero transformar quando eu tô falando de sentir, e também o que que eu posso ou vou fazer, né? Que passo que eu vou dar entre uma sessão e outra. Então, era mais ou menos essa estrutura. E no último encontro, a gente também teve um fechamento e celebração e oportunidade de todas as mulheres receberem feedbacks umas das outras, a partir dessa jornada que elas viveram juntas. Então, essa era mais ou menos a estrutura. Nossa, muito bem explicado. Vou gravar isso daí. É,
você quer falar como eu acho que a Paty escreveu muito como foi, mas o que você talvez o que valorizou? Como- Acho que uma outra pergunta, como você se sentiu diante dessa estrutura? Essa estrutura foi muito boa para mim, Pri, porque primeiro que eu gosto de previsibilidade, então essa estrutura já trazia previsibilidade para a semana. Era uma estrutura que a gente recebia o material previamente, então tanto vídeos para assistir quanto textos ou, enfim, tabelas para consumir e ao mesmo tempo para refletir. Então a gente tinha perguntas específicas para pensar e eu normalmente no meio da semana, fora o coaching, eu não paro para pensar. Vou refletir sobre a minha carreira e escrever sobre ela. Eu não sou essa pessoa. Então, essa estrutura me ajudou a fazer isso. Então, eu tenho que parar, escrever, pensar, e aí eu ia e voltava, né, no que eu estava pensando. Às vezes eu assistia o mesmo vídeo duas vezes para entender né, como é que aquilo estava caindo para mim. Então essa estrutura me ajudou muito, porque eu já sabia o que esperar. Ela me ajudou a trazer aquilo propositalmente, intencionalmente para a semana, e de uma forma que eu sabia também que eu já ia precisar levar alguma coisa para o grupo. Então, assim, o que que eu vou levar para o grupo e o que que e como é que eu quero receber as coisas que o grupo vai trazer também, que era também muito rico, porque eu conseguia pegar percepções diferentes sobre o mesmo vídeo e sobre o mesmo material que eu nem tinha parado para pensar. Então, isso enriqueceu muito a minha visão, sabe? Então, isso para mim foi muito bom em termos de garantir que o processo todo fosse bem fluido, sabe? Uhum. Dri, Acho que idem aqui essa percepção desse tempo de pausa para reflexão, né, que a gente acaba não tendo ao longo da nossa vida e às vezes parar, né, refletir um pouco e ter esse estímulo externo, seja do vídeo, né, da proposição, do tema, e a gente parar que seja meia horinha ali para encaixar aquilo, já traz muitos insights, né? Mas para mim, acho que a percepção do grupo também foi tão rica de pensar que foram pessoas, de certa forma, meio aleatórias, mas quando chegava lá, os nossos dilemas existenciais eram muito semelhantes. Então eu sentia uma forma, era um espelho, né? Por um lado, eu acho que ele me acalentava de não estar sozinha, e por outros insights que cada uma tinha enriquecia ainda mais aquele pensamento que eu tive um pouco mais cedo sobre mim, sobre a minha carreira, dentro daquele contexto. Então, é, eu acho que esse foi o ponto mais interessante de fazer realmente o coaching grupo. Eu acho que ele dá uma acelerada mesmo, né, nessas reflexões, né, e o quanto a gente precisa realmente parar para olhar para esses temas que são mais macro, né? Eu acho que no coaching individual a gente consegue muito granular ali em questões do dia a dia, e no coaching em grupo a gente tem um olhar mais macro para dilemas mesmo existenciais da nossa vida e carreira. muito bom, muito bem. E me conta uma coisa, agora é uma pergunta geral e vocês podem, vou abrir o microfone para quando ser voluntário e eu não ficar aqui no vai você, vai você. Como a composição do grupo com ser de apenas mulheres, né, moldou a dinâmica e o desenrolar dos encontros. Na minha percepção aqui, assim, eu nunca fiz também coaching misto, eu não sei como seria, mas não me parece uma ideia convidativa, considerando que grande parte, acho que, dos dilemas das mulheres na carreira envolvem os homens, né? A masculinidade, envolve o patriarcado, então são questões que eu acho que a gente se sente, obviamente, muito mais à vontade de falar entre nós, né? Do que misturar com eles, a menos que fosse uma proposta muito diferente, né, e não um coaching realmente em que está todo mundo dividindo ali por igual e se ajudando. Eu acho que o coaching ser só de mulheres, no meu caso, que assim as minhas questões envolviam muito assim a maternidade, a retomada no mercado de trabalho e um pouco da opressão dos homens nesse lugar de que para eles é muito mais fácil de lidar, né, com a paternidade e a carreira. Eu acho que eu não me veria debatendo isso com um homem junto. Então, acho que o fato de ser só mulheres realmente fez toda a diferença. Eu concordo. Acho que
nem todas do meu grupo eram mães, mas muitas das minhas questões eram por causa da maternidade também. E aí, completando o que a Adriana trouxe, é, a forma como a gente experiencia ter um filho estando no mercado de trabalho é muito diferente, porque para o homem, por mais que possa ser ali um pai participativo, beleza, ele tira licença, ele fica quando muito um mês fora do trabalho e volta quando muito, normalmente é bem menos, e volta, né, e tá tudo bem, assim, né, o maior peso e a maior responsabilidade sobre a criança, sobre o bebê, é da mãe por uma questão biológica mesmo, porque, né, o recém-nascido depende, enfim, e aí o fato da gente ficar 4, 5, 6 meses fora, poxa, ainda mais no meu caso, numa startup, gente, 6 meses muda tudo, muda completamente a estrutura, muda tudo. E aí eu fiquei 6 meses meio que às cegas para voltar e descobrir o que estava acontecendo e me descobrir, no caso quando eu tive minha primeira filha, me descobrir como mãe profissional, porque eu sempre falei isso para as minhas amigas, as minhas colegas de trabalho que estavam é, engravidando também. Eu fui uma das primeiras a engravidar durante a empresa, se a empresa era nova, então, tipo, se eu não me engano, eu fui a primeira grávida na empresa. E aí eu sempre falei, olha, eu já conheço a Fernanda profissional, e agora na licença maternidade eu conheci a Fernanda mãe. Eu ainda não conheço a Fernanda mãe profissional. Eu preciso conhecer. E aí veio a minha primeira filha, e quando veio a segunda foi outra redescoberta. Então é o tipo de processo que, por mais que eu tenha, por exemplo, um pai, um marido participativo que, né, que faz o papel dele como pai, é muito diferente para quem está experienciando e para um pai que está no mercado de trabalho. Então, assim, é isso que a Adriana trouxe. A gente se revisa e se repensa como ser humano, assim, o que a gente gosta de fazer, o que eu quero fazer e principalmente, poxa, agora eu como mãe eu tô abrindo mão do meu tempo de ficar com as minhas filhas e colocando elas, seja numa escola ou com babá, para trabalhar aqui. Então agora esse trabalho tem que valer muito mais a pena. Tem que fazer muito mais sentido para mim, né? E aí a gente começa a rever os valores. E eu acho que acaba sendo diferente para os homens, principalmente por causa disso. Assim, eles não precisam fazer essa revisão completa no geral, sabe? E Paty. eu acho que uma coisa que me veio agora ouvindo a Fernanda é que, embora nem mesmo algumas mulheres não tendo filho, muitas talvez queiram ter no futuro. Então, de certa forma, as mulheres que estavam vivendo os dilemas de maternidade também estavam inspirando outras mulheres do próprio grupo a olhar para esse tema, né? Um dia eu vou chegar nesse estágio e eu tô aqui me inspirando e vendo que dá para fazer, que eu posso ter um trabalho também, viver a maternidade. Então, eu acho que foi, teve essa questão da inspiração também, né? E eu acho que essa coisa do espelhamento é muito forte quando a gente está em círculo de mulheres, porque o insight do outro é um convite à reflexão e ao meu próprio insight. Então, eu acho que esse é o grande assim, o grande valor de estar num processo de grupo em círculo com outras mulheres, né? Então, e que se tivesse um grupo misto, seria outra proposta. Não que seria pior, eu não acho que seria pior. Talvez fosse até interessante. Mas no grupo de mulheres eu acho que tem essa coisa da identificação, do pertencimento, né? Acho que é uma das coisas que o ser humano mais busca é pertencimento. Então, na medida que a gente aproxima pessoas que estão com as mesmas dores, que estão vivendo os mesmos desafios, os mesmos dilemas, a gente está numa roda potente de pertencimento. E aí abre o espaço para vulnerabilidade, porque de outra forma, sem eu me sentir parte desse grupo, vai ser difícil eu me colocar numa situação vulnerável. Imagina se a gente está num grupo onde ninguém está trazendo nenhum dilema com relação à maternidade. Provavelmente aquela mulher não traria também. Então eu acho que isso ajudou muito essa questão dos dilemas e da formação do grupo e das questões. E embora a gente teve dois grupos, né? Então eu vou comparando um ao outro, um grupo tiveram mais semelhanças ainda
com relação aos dilemas e aos objetivos de desenvolvimento ao longo do coaching. Nesse grupo, a proximidade e o amálgama dessa proximidade aconteceu mais rapidamente, porque os dilemas eram mais parecidos, né? Um grupo que as questões das participantes eram levemente diferentes, não é nem que eram diferentes. Essa construção de confiança demorou um pouquinho mais para se estabelecer, mas se estabeleceu rapidamente também, porque elas estavam no mesmo ambiente, com os mesmos desafios, com os mesmos dilemas. Então, eu acho que essa que é a riqueza do processo de grupo. Obrigada, obrigada. Tem nas declarações da pesquisa, tem uma que é: estamos todas no mesmo barco. É o que as pessoas gostam de usar essa metáfora. Eu acho que eu tenho uma pergunta para as clientes, sobre o que você alcançou após esses 6 encontros, falando em mudanças, objetivos. Eu vou começar. Eu alcancei, acho que principalmente uma tranquilidade mental. Assim, eu vivi alguns momentos ali de incerteza, de entender, tentar me entender no mercado e onde eu estava. Então, é, eu precisava ter esse tempo ali no coaching para poder parar e olhar de fora o que eu estava vivendo. E aí, ao longo das dinâmicas, eu fui percebendo que e aí foi até engraçado que eu estava exatamente no lugar que eu deveria estar, assim, e que onde eu estava, onde eu estou hoje, onde faz muito sentido por muitos aspectos que me permitem é, colocar os meus valores em primeiro lugar. Então, eu revisei os meus valores, eu sempre fui uma pessoa que olhou muito, beleza, quais são os meus valores, o que que é inegociável para mim? Ah, beleza, isso aqui é negociável? Então tá. Então, onde quer que eu esteja trabalhando, eu preciso conseguir colocar isso aqui em prática. Só que já fazia muito tempo que eu não revisava esses valores. E eu estava achando que eram uns e, na verdade, eram outros. E aí, à medida que a gente foi fazendo, e aí teve um exercício muito específico, né, e toda a construção ao longo do tempo, eu revisei de novo os meus valores e eu falei, poxa, peraí, acho que tá muito bem, sabe? Assim, tá encaixando bem com o que eu preciso para agora, né? A gente até falou muito em vários encontros, a gente falou assim, ó, tudo não terás. De algumas coisas a gente vai abrir mão, seja por aquele momento ou por um tempo, mas agora está fazendo muito sentido eu conseguir equilibrar os meus valores. Então, ali perto do quarto, quinto encontro, eu já saí de um estado de, meu Deus, que eu, né, aonde que eu tô, aonde que a minha cabeça tá e como é que ela tá se organizando para, não, beleza, tá tudo bem, e é isso. Acho que do meu lado é isso, acho que essa paz mental ela é muito importante, né? A gente chegar num lugar que realmente a gente vê que tem coisas que a gente não vai conseguir mudar, ou minimamente a gente não vai conseguir mudar nessa geração, né? E para as coisas que a gente pode mudar, eu acho que essa organização, né, dos pensamentos do coaching trouxe uma estrutura, né, de ataque, assim, de como me organizar dentro da minha rotina, do meu dia a dia, para poder buscar os objetivos práticos e que são alcançáveis, e que ainda me faltam, né? E ao mesmo tempo é, tentar ganhar justamente essa paz com o que eu não consigo mudar imediatamente ou não na minha geração, de saber que assim não estou sozinha, né? De uma certa forma estamos caminhando, e olhar para de fato o que cabe a mim fazer para eu melhorar de posição. Paty, uma para você. Ô, Estou Pri, tentando. deixa eu Ah, responder essa, assim, o que eu percebi deixa, dos dois grupos. Eu claro. acho que o principal ganho, assim, dos dois grupos, apareceu e se revelou isso, é a questão da autoconfiança, né? Então, quase todas as pessoas dos grupos, e especialmente quando elas tiveram a oportunidade de receber reconhecimento uma das outras. Então, eu acho que eu vi muito forte isso em todas as participantes, do tipo,
elas entraram de um jeito e elas saíram mais dispostas a lutar suas lutas, entendeu? Autoconfiança nesse sentido, não autoconfiança de, eu não sirvo, não, não nesse sentido, mas autoconfiança no sentido do movimento. Eu consigo, dá para fazer, talvez não do jeito ideal, mas eu vou caminhar em direção ao que eu quero. Então, esse fortalecimento do eu interno, sabe? Eu acho que esse é um dos grandes ganhos que eu percebi em todas as participantes dos dois grupos. Muito bom. Eu vou ter que usar depois esse momento para a minha pesquisa também, porque estão falando coisas que não falaram. Ah, deixa eu fazer uma pergunta para você, Pati. O, o que, do seu ponto de vista, claro, o que você acreditou que foi essencial para os encontros fluírem? Eu acho que eu já falei na minha entrevista isso. É a confiança, né? A confiança de que esse é um espaço seguro, de que eu estou confortável com as pessoas que estão nesse espaço. Então, eu acho que isso é fundamental, é a base de qualquer processo de ajuda, né? Acho que tem uma confiança no coach. Será que esse coach vai dar conta do que está surgindo e ele vai conseguir fechar os encontros e todo mundo vai ser inteira, né? Eu acho que sempre tem um pouco desse medo no início de processo de desenvolvimento, mas a confiança nos membros do grupo, né? Na sensibilidade, na escuta de cada membro do grupo. Então, eu acho que isso que, na minha opinião, é fator fundamental para que um processo de grupo, né, se desenvolva. Eu vou abrir para. Porque eu vi algumas pessoas querendo falar. Fernandinha, quer falar? O que para você foi essencial? Eu acho que você tem um ponto dos encontros fluírem. Acho que, assim, além da estrutura e disso que a Paty falou da confiança, acho que também tem muito da entrega e da dedicação de cada participante. Porque, assim, né, você tá num grupo, se você começa uma iniciativa e, por exemplo, todo mundo tem que assistir e refletir sobre alguns pontos, e aí boa parte do grupo não faz aquilo, você já fala, poxa, mas será que eu deveria estar dedicando meu tempo para isso também, então? Que, né, um tempo durante a semana que a gente para fazer isso. Então, assim, o fato de todas no grupo estarem participando, estarem dedicadas, estarem ali o tempo todo, mesmo com, eu vou precisar ficar com meu filho no colo, e aí tinha lá a mãe com o filho no colo, eu vou precisar ficar com a câmera fechada porque eu tô amamentando, eu vou precisar, enfim, eram coisas que faziam parte da rotina como, enfim, como pessoa em home office mesmo, talvez, mas que funcionou muito bem porque o grupo se dedicou, sabe? Então, assim, Uhum. isso fez com que acho que o processo todo fizesse mais sentido, porque é isso, assim, eu não estava sozinha ali, eu estava pertencente e eu estava fazendo parte de um grupo todo que estava crescendo junto naquela caminhada, sabe? Siri, quer complementar com alguma coisa? É, eu acho que a Paty e a Fê cobriram bem. Eu acho que as palavras-chave acabam sendo assim, autoconfiança, como resultado ali de uma entrega, né, e de um processo realmente verdadeiro. Eu acho que um pouco para você ter os louros, né, ganhar o benefício do coaching, você precisa fazer o trabalho, né? Você precisa estar inteiro ali, você precisa se entregar e realmente dispor desse tempo, né? Então, eu acho que é uma jornada que dá para ver muito esse começo, meio e fim, assim, de como ela é conduzida e, de fato, os benefícios que a gente consegue extrair dela de resultado dessa entrega, né? Entendi. Ah, e o que fica difícil? Todas ouviram essa pergunta já, mas eu adoro, porque vem respostas ótimas. O que fica difícil colocar em palavras sobre o que aconteceu naqueles encontros?
Eu já nem lembro o que que eu respondi, porque eu lembro que você fez essa pergunta. Difícil colocar em palavras. Eu acho que, de certa forma, assim, a gente traduz como autoconfiança, né? Mas eu acho que talvez é um pouco maior, porque ele traz uma satisfação pessoal, né? Eu acho que é um misto ali, tem vários sentimentos que a gente está traduzindo aqui no fim como uma autoconfiança, uma auto-organização, uma estrutura, né? Tentando nomear, né? Uma satisfação pessoal que ela é um pouco etérea, né? É muito mais sobre sentir do que de fato ter uma palavra que nomeie isso, porque eu acho que talento, se você não for falar, é só autoconfiança, que não, é uma satisfação pessoal meio lato sensu, assim, de ter conhecido essas pessoas, de ter interagido com elas, de ter confiado nelas, de ter tido a possibilidade de me abrir, da evolução da nossa relação ao longo dos encontros, que começa no primeiro dia as pessoas um pouco mais tímidas, entendendo quem são aquelas pessoas, quem estão ali, às vezes tem alguém que conhece alguém, até a gente chegar num lugar de se abrir. Então, assim, é uma jornada que passa por múltiplos sentimentos, né? Então, eu acho que no fim, o ganho total é difícil de traduzir por palavras. A gente vai colocando uma coisa e outra aqui de ganhos, mas o todo é muito o que fica um sentimento meio inominável mesmo. Uhum. Eu concordo, eu acrescentaria talvez, é difícil nomear a conexão que a gente cria com as outras participantes do grupo ao longo dos 6 encontros, né? A gente passa, pelo menos no grupo ali, a gente passava a esperar, assim, nossa, eu tô ansiosa por aquele momento da semana, né? Aquele dia do encontro da semana era um dia que a gente já criava expectativa, porque a gente sabe que seria um momento muito bom de construção, de troca. Então, é difícil colocar em palavras o quanto essa conexão que se forma entre as mulheres e que se formou entre as mulheres foi forte e ao mesmo tempo surgiu rápido, sabe? Então, por aqueles pontos que a gente já falou, de dedicação, de entrega, de estar todo mundo ali em cenários e momentos de vida e de trabalho parecidos, seja por maternidade ou não, mas pelo menos no meu grupo, por exemplo, estava todo mundo em momentos de carreira muito similares. E eu acho que isso acho que foi um acerto na hora de montar os grupos, pensando que se fosse, por exemplo, se a gente vai discutir coisas de carreira com uma pessoa que está começando no mercado de trabalho e outra que já está ali há 10, 15 anos no mercado de trabalho, já tem experiência de liderança, são pontos de vista muito diferentes. E isso, o fato de estarem no mesmo grupo pessoas que estavam em momentos de carreira semelhantes, né? Então, assim, já vamos usando aquela analogia ali da career ladder, né? Já subimos a escadinha da carreira, já alcançamos um certo sucesso no trabalho, seja financeiro ou de cargo, né, reconhecimento, etc. E aí tá todo mundo olhando para o lado e falando, e agora? Então, assim, essa construção toda com o grupo é difícil de colocar em palavra, mas eu acho que foi grande parte do que fez essa conexão surgir e reforçar o tanto que é importante, pelo menos ficou muito forte para mim, o tanto que é importante eu continuar me conectando com outras mulheres, mesmo depois dos encontros, tanto as do grupo quanto outras que já estão na minha rede há mais tempo, que às vezes a gente vai deixando passar, assim, não busca intencionalmente. Muito bom. Paty, Eu acho que tem tem duas coisas que me vêm. É o vínculo, né? O vínculo, a conexão humana. Eu acho que é esse aspecto, né? Eu tenho lido muito sobre os estudos longitudinais de Harvard, sobre felicidade. Então, o coaching em grupo, ele é uma oportunidade de aprender sobre conexão, sobre conexão profunda, eu tô falando. Então, eu acho que isso é difícil colocar em palavras. E eu acho que a Camila escreveu aqui no chat que o efeito residual no coaching perdura por muito tempo e novas descobertas podem surgir. E eu acho que isso também é difícil de colocar em palavras, porque eu tô aqui experienciando esse relato delas, e quando eu saí lá do último encontro, muitas coisas não chegaram para mim, né? Porque na verdade a gente não sabe o efeito.
que isso vai ter. Então, eu acho que isso é outra coisa que é difícil colocar em palavras. Isso acontece no individual e no coletivo. Eu me lembro de um caso de coaching que eu acabei e que eu achei que ai, meu trabalho não tinha sido tão bom e fiquei com uma sensação como coach ruim, assim, no final, não foi aquele negócio. E 6 anos depois, 6 anos, eu recebo um e-mail desse meu coach contando o efeito que aquilo que a gente tinha vivido tinha feito na carreira dele. E isso levou 6 anos para acontecer. Então, eu acho que isso não é nomeável, assim, que é o resultado. A gente fica tentando pensar resultados nesse trabalho que é humano, mas na verdade é um resultado que é contínuo, que está dentro da linha de vida daquela pessoa. E a gente não consegue nomear o que é esse resultado. Uhum, uhum. Muito bom, muito bom. Eu tenho uma pergunta que vão para todas também. Quan- Principalmente que todas têm experiência aqui. Qual a diferença que você percebeu em benefícios, em dinâmica, entre coaching em grupo, e a Fernanda caiu, entre coaching em grupo e coaching, já voltou, e coaching em grupo e coaching individual? Ah, eu acho que essa pergunta é ótima, Pri. Eu acho que são experiências muito diferentes. E talvez as pessoas não tenham uma noção assim. Acho que a coaching é tudo uma mesma coisa. Eu acho que é muito diferente. No meu caso particular, assim, eu busquei o coaching individual. O coaching individual veio para mim antes do grupo, né? O coaching individual ele veio num momento em que eu precisava de crescimento profissional. Ele teve um pouco essa. Chegou num momento em que eu tinha voltado da licença maternidade, que eu tinha desacelerado e que eu precisava voltar a um ritmo, né, e acelerar novamente. Então, eu precisava da minha coaching individual um entendimento muito profundo sobre a organização em que eu estava inserida, sobre os meus pares dentro dessa organização, sobre os meus superiores dentro dessa organização, sobre o meu mercado específico, que o mercado jurídico é super, né, idiosincrático, né? Então, de fato, assim, eu acho que o coaching individual ele veio para mim como uma ferramenta no momento que eu precisava de guiança de um tema específico, mas de uma forma muito profunda. Já o coaching em grupo, ele veio num momento em que eu estava passando por questões existenciais, que eu acho que não importava tanto o lugar onde eu estava, quanto eu ganhava, né, o que eu queria num objetivo ali de curto prazo. Era muito mais sobre o meu posicionamento no mercado de trabalho, o que eu esperava para o meu futuro, o que me descontentava de uma forma muito mais geral, né? Eu acho que esses dilemas, por exemplo, no meu caso, era um dilema específico entre maternidade, como conciliar, né, de fato, a maternidade com a profissão, sendo que ambas são pilares da minha vida e eu estava tendo uma dificuldade de olhar o mercado de uma forma que fosse positiva para essa pessoa que eu era, né? Então, é um dilema muito mais existencial, e por isso eu acho que nesse nível, a troca com outras pessoas e com outras mulheres que estão passando pela mesma situação é muito rica, e o direcionamento do coach nesse sentido, né, para questões mais amplas e mais filosóficas, eu acho que acaba sendo mais interessante. Então, por isso que para mim, assim, ambas foram muito ricas, muito diferentes, cada uma para o seu momento específico. Muito bom. Você fez o oposto, né? Primeiro você fez, bem que você fez a dupla, você fez coaching de grupo, coaching individual, coaching de grupo. Conta pra gente. Foi. Eu comecei com o coaching em grupo dentro da empresa, uma pessoa que já fazia coaching individual e em grupo com a Pri, levou a Pri para dentro da empresa para puxar uma iniciativa corporativa de formação de liderança feminina. E aí a gente teve esse coaching em equipe ou em grupo ali dentro da empresa, pensando que era o objetivo de formar, não o objetivo em comum para a empresa como um todo.
Então, fizemos essa sequência ali de encontros com esses formatos bem semelhantes ali de preparação, material e compartilhamento em grupo, mas era um grupo em que todo mundo já se conhecia e trabalhava junto, então foi muito positivo porque aproximou muito mais as mulheres da empresa, né? Foram várias turmas depois, foram vários grupos depois de mulheres líderes dentro da empresa. É, então, eu participei do primeiro grupo e foi super rico porque acho que me ajudou a me aproximar mais e me conectar mais dentro e fora do trabalho com as mulheres que participaram desse coaching. E aí depois eu fiz o coaching individual com a Pri, e aí eu estava num momento semelhante ao que a Adriana trouxe ali de assumir novos desafios, precisar me colocar de uma forma diferente dentro da empresa, né? Me seniorizar um pouco mais, então entender o melhor caminho de fazer isso. E aí foi essencial. É, e ao longo desses últimos meses, veio essa possibilidade do coaching em grupo de novo, mas dessa vez com mulheres que eu não conhecia. Então, foi outra experiência que também foi muito legal, no sentido de eu percebi que eu não preciso estar trabalhando na mesma empresa e conhecer as mulheres para saber que a gente tem os mesmos dilemas, ou dilemas muito semelhantes. Muitas coisas a gente foi descobrindo muitas coisas em comum. E eu percebi muito essa questão assim de eu não estou sozinha nisso que eu estou sentindo, né? Eu não sou usando aquela expressão assim, eu não sou aquele alecrim dourado, só eu estou sentindo isso, só eu estou passando por isso, não. Todas as outras estão em alguma medida passando, seja por alguma coisa muito semelhante, ou alguma coisa que eu já passei, ou alguma coisa que eu provavelmente vou passar em breve. Então, esse senso de identificação ficou mais forte, e eu estava também num outro momento, que era esse que eu contei de é, tentar me entender onde eu estou agora e se eu quero buscar outra coisa, se é o momento de eu buscar outra coisa ou não, e se eu for buscar outra coisa, o que que é inegociável para mim? É o que eu achava que era inegociável? Então, isso tudo me ajudou a enxergar. Assim, eu concordo muito com o que a Adri falou foi o coaching em grupo, pelo menos com as mulheres que eu não conhecia antes, que foi esse último que eu fiz, com a Paty, foi um momento mais existencial, assim. E os outros foram momentos de beleza, eu estou nessa carreira, eu sei aonde eu preciso chegar e eu preciso de ajuda para chegar lá. Então, vamos embora. Então, acho que foi essa a principal diferença, assim. Paty, Bom, eu acho que todas as mulheres que estão no individual deveriam estar no grupo. É por isso que eu faço grupo, né? Mas é desafiador, porque o individual, em termos logísticos, né? A pessoa contrata lá a sua sessão, marca na hora que pode, né? Então, para formar um grupo tem esse trabalho todo, mas eu considero que o grupo é muito rico, que esse espelhamento é o que traz, né, os insights, a riqueza, todos esses resultados que a gente está conversando, e é por isso que eu tô sempre, né, a soma das partes, como é que é a história, né, Camila? A soma das partes não é igual, o todo não é. Como é que é a frase mesmo? Da sistêmica? Esqueci agora. O todo é diferente da soma das partes. Exato. Então, para Não é mim, maior, não é menor, é é diferente. só diferente. é Uhum. diferente. Então, acho que essa frase sintetiza o que, que é o trabalho de grupo, né? E aí tem questões assim, que daí a gente vai entrar numa esfera da ancestralidade, né? Que o ser humano é um ser social, a gente viveu em aldeia, a gente teve rede, e a gente vive a maternidade, especialmente muito descolada dessa comunidade, dessa rede, dessa irmandade. Então, nesse aspecto, para mulheres, o grupo faz ainda mais sentido, né? Então, para mim é uma coisa que é quase como se o grupo, na minha concepção, é como se o grupo pertencesse ao nosso corpo, né? A gente só se separou dele de alguma forma, né? Porque como que as mulheres criavam os filhos no passado, né? Elas estavam lá fazendo, mas elas estavam sendo apoiadas por outras mulheres. E a modernidade, o capitalismo,
né? O mundo que a gente vive hoje nos tira esse benefício, né? Nos tira essa coisa que faz parte da nossa saúde. Então, enfim, eu sou daquelas que preciso estar em grupo de mulheres para me nutrir, para viver minha vida, como quase o ar que eu respiro. Então, é isso. Tanto que num grupo alguém falou: Ah, eu vou para um retiro esse final de semana. E daí eu falei: Gente, esse é um grupo, mas estejam entre mulheres, né? Não só no processo de coaching, mas na vida, na vida. Quais são os círculos de mulheres que pertencem à minha vida? Eu acho que é sobre isso. Entendi. Só você fez e eu vou fazer a minha última pergunta aqui, porque eu acho que, gente, se a plateia, a audiência quiser fazer alguma pergunta, por favor, abra o microfone, pode fazer ou escreva no chat. Mas eu tenho uma pergunta provocada pelo que a Patrícia nem está no script. E começo pelas meninas, Fernanda e Dri. É, qual é o papel do coach dentro desses grupos para vocês? Qual é a importância dele? Eu acho assim, o papel é fundamental, porque você coloca ali 10, 12 mulheres juntas falando, a coisa fica assim, é muito fácil da coisa se desorganizar ou a gente perder o rumo dos temas, né? Eu acho que todo mundo chega ansioso, querendo falar, querendo compartilhar, né? Então a gente assim, primeiro precisa dessa estrutura organizacional, né? A gente até brincou mais cedo da questão do tempo, de você dividir as falas, você poder ouvir todo mundo por igual, né? Sem beneficiar ninguém ou sem prejudicar ninguém. Então eu acho que isso é um trabalho que parece meramente operacional, mas é um trabalho difícil quando você está num grupo com 12 mulheres para durante 1h30, 2 horas entrar a fundo na vida de cada uma delas. Então, acho que tem que ter um talento para isso. E para além disso, assim, você conectar de forma técnica, né, todo o aprendizado do coach com o que aquelas mulheres estão sentindo e como elas estão expondo isso e ajudá-las a organizar esse pensamento e direcioná-las, porque muitas vezes eu lembro das intervenções da Patrícia no nosso grupo, assim, intervenções que eram muitas vezes pontuais, mas essenciais, assim, por exemplo, um exemplo aqui que é a gente falar sem evitar falar na primeira pessoa, né? E isso era uma constante ali no nosso grupo, que a gente fala, a gente, porque nós mulheres, quando a gente está falando de uma experiência individual, né? Então, muitas vezes, essas ponderações, assim, que vêm com técnica, ajudam a gente a organizar esse pensamento, né, e direcionar para onde a gente está indo, né? Então, às vezes, são intervenções pontuais, porque isso, a gente não tem muito tempo ali, às vezes, né, a gente está numa sessão de 2 horas em 10 mulheres, mas eu lembro assim de todas as intervenções da Paty, como elas foram importantes, assim, essenciais para individualmente para cada uma no grupo, para assim aterrar um pouco do que a gente estava expondo, né, e dar uma organizada naquilo, quanto para a gente realmente desfrutar melhor daquele momento. Eu concordo. Então, Eu acrescentaria. Ah, desculpa, quer falar? pode falar. Não, eu acrescentaria o fator que se cria um compromisso, né? Assim, você saber que tem alguém ali que preparou todo o momento, que está lá e te esperando, ajuda a reforçar aquele compromisso, então, aquela questão de accountability mesmo, né? Assim, tem alguém me esperando para esse compromisso aqui. Reforça a importância da gente estar lá. E eu falo isso porque eu já tive em outros momentos grupos de amigas e a gente combinou de fazer isso. Vamos conversar todas as quintas-feiras, às 7h44 da manhã. Por que 7h44? Ah, porque é um horário diferente. Beleza, vamos. E isso durou durante um tempo, funcionou muito bem, mas chegou uma hora que a coisa se perdeu, justamente porque a gente não tinha estrutura e não tinha essa pessoa fazendo essa mediação. Acho que tem esse lado também que a Adri trouxe
de ter o puxão de orelha no momento certo, e eu ia trazer exatamente o mesmo exemplo que ela trouxe. No nosso grupo também teve isso, de, é a gente, e aí a Paty, a gente ou você? E aí você dá aquela refletida, assim, sou eu, né? Na verdade, não é a gente. Então, também teve esse olhar atento, tanto para o que cada mulher falava, quanto para o que o grupo precisava. Então, teve momentos, por exemplo, que a Paty olhou e falou: ó, vamos fazer uma atividade, vamos sair do script? Acho que esse grupo está precisando disso agora. E aí, dividiu a gente em salinhas, e a gente foi conversando duas a duas. Então, assim, esse olhar atento foi importante para atender ao que o grupo estava precisando e para saber o que o grupo está precisando, precisa de alguém com esse olhar macro, né, sobre todo mundo. E para trazer essas intervenções de uma forma quase socrática, assim, não é? Eu vou trazer a solução para você. Pensa nisso, mas e aquilo ali? Né? Então, não é assim, eu vou te trazer a resposta, eu vou te trazer formas de pensar e eu vou te trazer uma provocação que você vai levar ela para a semana inteira. Então, acho que esse foi um papel muito importante. Muito bom, muito Pri, bom. acho que eu não preciso falar mais nada, né? Não, acho Tá que vai falar de ótimo. si. Tá Eu fui ótimo. muito bem, eu fui muito bem. Muito Gente, bom. eu vou encerrar. Eu fiz todas as perguntas, então a gente pode ter 10 minutinhos. Hum, É, foi muito bom, obrigada. Vocês fizeram eu colocar mais dimensões para a pesquisa e muito obrigada por vocês participarem. Foi muito bom ouvi-las. muito E bom. Um obrigada por prazer toda a enorme, audiência. Pri. Obrigada. Obrigada, E, Pri. e a gravação Mas vai ficar disponível. Depois eu compartilho com vocês, se vocês quiserem compartilhar com as demais mulheres do grupo e com a rede de vocês, para que mais pessoas conheçam sobre coaching em grupo para mulheres, mais mulheres conheçam e se beneficiem dessa ferramenta que é tão rica e potente. Com E obrigada, muito certeza. bom. Priscila, por aceitar o meu convite para estar aqui conosco nesse espaço. Muito bom, muito bom. Meninas, uma do Rio, uma em Minas, outra em Fortaleza, eu na Inglaterra, outra em São Paulo, uma audiência toda de São Paulo. Brigadão, hein? Todas unidas aqui. Obrigada. Beijo, beijo.